novidade? Qual a novidade? Novidade é que os Big Techs, né? Ei, sai da frente, sai da câmera aí que eu tô... Oh, mas que sai. Ah, pronto, voltou. Ah, legal. Olha, tem que taxar Big Tech. O Haddad vai taxar Big Tech, eles não querem pagar imposto. Vamos taxar então, vamos taxar. Ih, mas a imprensa vai ficar falando. Ai, porque não sei o que tem, Ah, imprensa não sabe nada. Se a imprensa soubesse alguma coisa, vamos taxar. Então tem que taxar mesmo, Ah, o que é isso? Ah, põe na bunda desse Elon Musk, Facebook, todo mundo. Tem que taxar. Nossa, tô comendo hoje, tá gostoso aqui, hein? Nossa, aqui tá gostoso. Vamos comer. Ó, então fala. Epa, quem é você aí? Bolsonarista, filho da mãe. Sai, fora, show. Ah! Esse eu botei pra correr. Vamos comer que o Bolsonarista foi embora. Vamos comer. Aí, gente, o Haddad tem que taxar mesmo. Ah, puta, hein? E se o Bolsonarista voltar, vamos dar cacete nele, hein? Que foi aquele que falou da Janja. Vamos dar cacete. Nossa, tá gostoso o alpiste hoje, hein? Puta vida. Bolsonarista bem que podia voltar pra gente bater nele. Vamos bater. Esta briga da imprensa neoliberal, da direita contra o Alexandre de Moraes é uma antessala, viu? É uma antessala. Tudo bem, Bolsonaro se aproveita, vários se aproveitam, né, politicamente, mas ela é apenas uma antessala de uma outra briga ou da mesma briga que vai ser inaugurada contra o Haddad. Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes é, digamos assim, uma entrada do prato principal. O prato principal é o Haddad. Por quê? Porque a questão da liberdade é totalmente falsa, vocês sabem disso. Mas o que está movendo realmente as Big Techs e o Elon Musk é a sobrevivência ou, digamos assim, o predomínio num mundo em que essas Big Techs e as transnacionais esperavam que seria um mundo sem o Estado Nacional. Eles estavam convencidos que o mundo seria um mundo globalizado, neoliberal, comandado por 16 corporações no máximo. E as coisas não andaram se passando desta maneira. O mundo todo, a população começou a cobrar dos estados um retorno a algum tipo de estado de bem-estar social, ou de um neoliberalismo mitigado, até por conta de efeitos do clima, né, que andam aumentando os preços de uma série de gêneros já há algum tempo. As populações estão pressionadas. Então o Estado Nacional, que afinal de contas ainda funciona, resolveu reagir contra as Big Techs e meteu um imposto nelas. Claro, as Big Techs têm uma maneira, que é a maneira de toda transnacional de escapar do imposto, fazendo com que a contabilidade, o escritório sede, fique num paraíso fiscal e as atividades no outro lugar. Isso também já era uma maneira que as multinacionais faziam, mas a transnacional, ela lida com plataformas virtuais, ela é o capitalismo plataforma, então ela se desloca com muito mais facilidade do que uma Volkswagen se movia, né? Porque você produzir carro, você pode pegar a mão de obra num lugar e pôr o escritório no outro lugar, as peças no outro lugar. Com as plataformas virtuais é muito mais fácil, porque não tem muitos empregados, não tem muita mão de obra, não tem muito o que deslocar. O mundo das plataformas virtuais, afinal de contas, é um mundo menos material, é o capitalismo da imaterialidade. Então eles achavam que eles iriam dominar, só que houve essa reação.
E mais ainda, é uma reação mundial que está querendo cobrar o imposto, e está se fazendo isso no mundo todo, no país onde há o exercício das atividades. Lá nos Estados Unidos, os republicanos estão segurando as pontas das transnacionais contra o próprio Estados Unidos. E aí aparece toda aquela conversa, né? Ah, vai taxar multinacional, o preço das coisas da população vai ficar mais caro. Mas isso é conversa fiada, porque a própria população sabe que o que ela gasta numa transnacional é ela própria que paga como usuário, direto ou indiretamente. Ela já vem pagando. E só que o Estado não arrecada imposto. E o Haddad vai entrar nesta briga agora. Por isso que ele vai ser aí o foco de transferência do ódio. Vai sair do Alexandre de Moraes e vai passar para ele. Porque ele está colocando no Congresso, vai entrar, né, a proposta de taxação das Big Techs, das plataformas virtuais. Não é só o Elon Musk, todas. A ideia, até anotei aqui, a ideia é arrecadar, um 0,14 do PIB que elas pegam. O que elas pegam em termos de imposto é equivalente a 0,14 do PIB. Pra você ter uma ideia, o Bolsa Família gasta 0,5 do PIB. E dá retorno, porque a cada um real que o Bolsa Família gasta, ele gera 1,28 em cada estado do PIB. Então, o Bolsa Família é um gasto que faz crescer o PIB. As Big Techs pegam do Estado o equivalente a 0,14 e não fazem crescer nada. Elas não aumentam os negócios. Bom, então, todo esse povo que está aí mordendo o calcanhar do Alexandre de Moraes vai voltar a morder o calcanhar do Haddad e vai inventar, né, os apelidos, taxa Haddad, essas coisas todas. Tá? Reparem como isto vai ser alterado em poucas semanas ou talvez menos de alguns meses, talvez menos. Toda essa bateria contra o Alexandre de Moraes, ela vai se voltar contra o Haddad. Eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes vai ficar perdoado, mas ela vai se voltar contra o Haddad e o Haddad não vai poder fazer aquilo que alguns fazem por aí, né? Eu sou preto, eu sou azul, eu sou cor-de-rosa, não me ataquem que eu tenho uma corzinha, entendeu? Ele não vai poder fazer. Ele vai ter que enfrentar esta guerra. E o que é pior, gente, diferentemente dos coloridos, ele não vai poder enfrentar com a imprensa, tá? Ele vai enfrentar, se nós não tivermos consciência disso, ele vai enfrentar praticamente sozinho e vai perder. Porque os republicanos, vejam só, os republicanos estão conseguindo segurar há muito tempo já isso nos Estados Unidos, em favor das Big Techs. Então, essa história do... Então, o problema do Elon Musk não é o Brasil, o Alexandre, o problema dele também não é a China, o problema dele é ele com ele mesmo. Em que medida que ele consegue derrotar os outros capitalistas? Esse é o problema do capitalismo. O problema do capitalismo não é a guerra de classes contra os trabalhadores. Este é um dos... Os capitalistas, eles não têm só o problema com os trabalhadores. Os trabalhadores, eles dominam e exploram. Eles têm um problema contra o concorrente deles dentro do núcleo de busca de monopólio, porque livre iniciativa é o que eles pregam, mas o que eles fazem não é a livre iniciativa, é a tentativa de um comprar o outro e monopolizar. Então, o grande problema é em que medida eu consigo entrar num lugar
sem pagar imposto e deixar o outro de fora para ele pagar imposto. E aí eu compro ele. Essa é a disputa entre os capitalistas. E por isso eles estão agora, pela primeira vez nos Estados Unidos, divididos. Antes eles apoiavam os democratas, agora eles estão divididos. E por isso aqui no Brasil você vai assistir o Congresso, a parte conservadora e a direita, transitar em favor do Elon Musk, mas rapidamente transitar em favor contra o Haddad, que vai ser aí chamado de o algoz. E aí vai aparecer tudo aquilo que apareceu em relação ao Alexandre de Moraes, eles vão reeditar contra o Haddad, né? Ai, meu Deus do céu, não pode sofrer, as companhias ajudam o Brasil, sem essas plataformas, o que será do Brasil, né? A mesma conversa que apareceu por conta das blusinhas, de taxar as blusinhas. Vão inventar toda essa conversa de novo, não tem nada de taxar a blusinha. Tem é que as Big Techs não pagam o imposto que elas deveriam pagar, e isto faz com que o Estado arrecade menos, e isto faz com que haja menos incentivo do Estado no âmbito do desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, gente, o Brasil está com um dos menores desempregos da sua série histórica, um dos menores, tá? Entre 6 a 5% de desemprego, tá? É quase nada, se você imaginar o que é, né? Bom, agora eu pergunto para você, vamos só transitar de assunto para você. Agora eu pergunto para você, e outra coisa, e a Petrobras, agora, hoje a notícia da Petrobras, que ela atingiu o máximo, ela estourou de vendas de ações, ela atingiu um número de acionistas recorde. Então, pera lá, diziam que o Brasil, a economia ia quebrar, não quebrou, o desemprego baixou e não está tendo inflação. Diziam que o Lula ia quebrar a Petrobras porque ele estava fazendo intervenção, a Petrobras só cresceu, inclusive em acionistas. Então, a direita perdeu. Mas, agora a questão é o próprio Lula. Eu vou levantar uma questão para o próprio Lula. Precisou, para baixar o desemprego a 6% e para melhorar a vida como melhorou, precisou, realmente de uma rodovia no Amazonas? Não. A rodovia não está pronta, portanto ela não contou nesse desenvolvimento. Precisou de pôr uma prospecção de petróleo lá na foz do Amazonas? Não, porque não pôs ainda, a economia melhorou. Então o desenvolvimento não depende desses investimentos malucos e antiecológicos que o Lula quer fazer. Ele mesmo está mostrando que não precisa. O Brasil, com a força que tem, já se basta. Não precisa mais. Não precisa mais. Precisa fazer outra hidrelétrica? Não precisa. Então, essa é a contradição que o governo não consegue explicar. Mas essa é uma contradição que a direita não vai tocar nesse assunto. Para a direita não interessa tocar nesse assunto. Para a direita interessa que o Lula participe de Belo Monte, que crie hidrelétrica, explore petróleo. Para ela não. A questão dela é outra. A questão dela é favorecer as Big Techs, favorecer as transnacionais. Agora, internamente, as esquerdas têm essa discussão. Para que nós temos que desenvolver o país para fora dos círculos que ele já se desenvolveu, se em 1 ano e meio de governo, o Lula mostrou que ele não precisa disso para fazer a economia funcionar? Então a questão é ideológica. A questão é que pesa na cabeça do Lula e de gente do governo um desenvolvimentismo atrasado, um desenvolvimentismo do tempo da ditadura militar. E olha,
Acredite, gente. Acredite. O Brasil não é mais um país de crescimento da população como ele era. A população está começando a não crescer tanto como crescia. E está ficando um pouco mais velha. Então o Brasil não tem aquela necessidade que tinha no passado de abrir frentes de trabalho em tudo quanto é lugar. Indiscriminadamente. O Brasil começa a ser um país que pode começar a escolher onde ele abre frente de trabalhos e com o que ele abre. Então, hidrelétrica, Belo Monte, poluição, indústria química. O Brasil pode começar a escolher. Agora, o que o Brasil não pode escolher é de taxar as big techs e de perceber que a escolha pelo desenvolvimentismo atrasado vai levar a toda essa política econômica que está sendo montada pelo Lula a se desmoronar. Por quê? Porque se a questão climática pegar do jeito que está pegando, e se os prognósticos dos cientistas que estão apavorados se verificarem como estão se verificando muito rapidamente, para além do que se esperava, aí, meu amigo, não tem política econômica. Tem a subida de preço mesmo dos alimentos. E aí, meu amigo, nas eleições vence a direita. Vence o desalento. Vence gente como o Pondé, que vai pregar em cima dos outros que o mundo não presta, que as pessoas não prestam, que o ser humano não presta, que a política não presta, que só ele, com aquele bundão dele, não, né, oferecendo para o MBL, presta. Tá dito, gente. Acho que tá bem explicadinho. E eu espero, eu não vou falar vocês verão, eu espero não ver isso que eu tô falando. Eu espero viver bastante, mas não ver isso, que as coisas não aconteçam assim. É isso. Daqui a pouco a gente volta.